Bom dia, povo de Deus! Mais uma sexta-feira para honra e glória do Senhor. Ai, como o Senhor é bom. Bom dia, amor. Mateus. Ai, queridos, o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida. Soprou em nós o fôlego de vida. Bom dia, Alisson. Hoje o tema da nossa live é O Rei Venceu a Morte. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Glécia. Seja bem-vinda. Bom dia, Emanuel. Seja bem-vindo. Esther, bom dia. Louvado seja Deus. Bom dia, Marta. Gente, esse povo é apaixonado por Jesus, hein? Há muitos apaixonados aí? Queria compartilhar com os irmãos enquanto o pessoal vai entrando. O Rei venceu e meu coração está muito alegre por isso, do que o Senhor vai fazer aqui hoje. Amém? Então fique aí até o final, não perca, porque a live está preciosa. Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Amém? Olha que vai falar em Jeremias 17, 10. Jeremias 17, 10 vai falar assim, olha. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu quero te falar que o Senhor está vendo você acordando essa hora, ó, junto comigo. O Senhor sonda, queridos, o nosso coração, Ele examina a nossa mente, Ele sabe do que nós estamos dispostos a renunciar por Ele. E louvado seja a Deus por sua vida, porque você está aqui para ouvir a palavra do Senhor e que através das nossas vidas o nome do Senhor vai ser glorificado. Através das nossas vidas o Senhor, a palavra dele vai ser expandida. Amém? Estou muito feliz por você estar aqui. Se você está aqui, você é apaixonado por Jesus, assim como eu sou. E que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, a tua parentela. Amém? Então, o tema da nossa live é O Rei Venceu, Ele ressuscitou. Vamos orar agora para entregar essa live nas mãos do Senhor, amém? Para que Ele conduza da melhor forma. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma sexta-feira, Pai. Pai, sexta-feira, Pai, feriado, de dia santo, Pai. Sexta-feira santa, Pai, e nós entregamos, Pai, ao Senhor, Pai, essa live. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te convidamos agora, Pai, que possamos, Pai, sentir, Pai, a tua presença de maneira palpável. Pai, adentra os lares, Pai, nesta hora, Pai. Que seja o Senhor, Pai, tocando, Pai, no coração de cada um que está aqui, Pai, no ao vivo, aqueles, Pai, que vão assistir depois, Pai, que seja o Senhor, Pai, tocando, Pai, o coração agora, Pai, quebrando, Pai, os corações endurecidos, Pai, todas as fortalezas, Pai, das trevas, Pai, aonde, Pai, minha voz chegar agora, Pai, eu dou uma autoridade, Pai, com uma ungida do Senhor, Pai, que ela venha ser destronada, Pai, agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor, Pai, falando conosco, Pai, colocando a paz que excede todo entendimento, que seja o Senhor, Pai, ministrando ao nosso coração, Pai, nesta manhã, que possamos, Pai, sentir, Pai, a Tua presença de maneira palpável, Espírito Santo. Pai, dá a eles, Pai, experiências novas com o Senhor, Pai, que eles possam saber, Pai, que o Senhor, Pai, é Deus de Israel, que eles possam, Pai, saber que o Senhor tem cuidado deles, que o Senhor, Pai, tem zelado pela Tua casa, tem zelado pela Tua família, o Senhor, Pai, é Deus de livramentos, o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e muito obrigado pelo Teu amor, pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E toda falha, Pai, na live, toda falha, Pai, na internet, nós destronamos agora, Pai, na autoridade no nome de Jesus. E que o Senhor possa me revestir, Pai, agora, Pai, de autoridade, Pai. Me revestir, Pai, no Teu Espírito Santo, Pai, para que eu não fale nada por mim mesmo, mas sim inspirada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia! Gente, eu tô muito feliz por vocês estarem aqui e o Senhor ainda mais, eu tenho certeza disso,
porque o Senhor é bom em todo o tempo e Ele ama, Ele se agrada dos filhos que têm relacionamento com Ele. Isso é muito bom, né? A Páscoa é uma das celebrações muito importantes para nós, né? Foi onde Jesus conquistou a salvação, né? Para mim e para você. Então isso é muito especial. E eu quero falar para você nessa manhã, né? Quem que é Jesus Cristo? Né? Muitos já ouviram falar, é o Filho de Deus, mas hoje nós vamos conhecer mais a fundo quem que é Jesus Cristo, quem é. Eu creio que vocês estão apaixonados por Ele, assim como eu sou, e nós vamos conhecer Ele mais a fundo hoje, nessa manhã, amém? E alguns não entendem por que foi necessário a crucificação de Jesus. E eu quero explicar de uma maneira bem objetiva, rápida, o porquê dessa necessidade, né? Deus criou o mundo de uma forma perfeita para habitar neste mundo, né, de exuberante, belezas naturais que o Senhor fez. Né? Se nós olharmos ao nosso redor, existe uma linda vegetações, paisagens, animais de todos os tipos. Então a natureza de Deus, né? A criação de Deus é algo divino, algo que foi feito por Ele. E Ele criou também nós, os primeiros seres humanos, o que foi Adão e Eva. E a Bíblia conta que Deus, Ele ia todos os dias, ao findar da tarde, conversar com eles no Jardim do Éden, com Eva e Adão. E tamanha era a proximidade e a amizade que havia entre eles. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que ama a proximidade. Porque na palavra vai falar que o Senhor nos conhece melhor, né? O Senhor sonda os pensamentos, então Ele nos conhece por inteiro. Então, por mais que o Senhor saiba que nós precisamos, Ele quer ouvir você, o que você precisa. Deus, Ele ama o que é a proximidade dos seus filhos, o relacionamento. Deus ama a nossa dependência em falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Deus ama a nossa dependência de acordar e falar, Senhor, bom dia. Olha que nós estamos aqui reunidos, feriados, o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. E glória a Deus por isso. Então Ele espera que nós tenhamos essa dependência dEle e falar assim, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Abençoa minha casa, abençoa minha família. Venha com os Teus livramentos sobre a minha casa. E assim o Senhor se agrada dos filhos que têm esse relacionamento com Ele. Então Deus, Ele deu total liberdade para que Adão e Eva aproveitassem tudo de bom que havia feito. Com exceção de uma coisa. Adão e Eva não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus, porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem o tal fruto, e eles caíram neste erro. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles nem sabiam o termo pecado, o que significava. Mas depois disso, eles passaram a entender que era o bem e o mal, o pecado. Fazendo que com todas as gerações que viriam depois dele, inclusive nós, já nascêssemos marcados pelo erro, pela culpa desse pecado. Tem uma passagem que vai falar muito sobre isso, Romanos 5,12. Fala assim, olha, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha para você ver. Através do pecado de Adão e Eva, foi se estendido, né, a toda a raça humana. E como a natureza do pecado, o homem ficou o quê? Afastado de Deus e deixou de viver a plenitude da vida que Deus tinha preparado para ele. E o que foi preciso fazer para que Deus restaurasse a posição original
da perfeição de quando Deus criou Adão e Eva. O que aconteceu no jardim do Éden entristeceu o coração de Deus. Não apenas por causa do erro, mas todas as consequências ruins que isso traria para nós. Principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por aquele ato que às vezes poderia ser simples, mas era muito sério porque o Senhor falou que não poderia. Né? Algumas pessoas falam assim, mas era só um fruto. Mas era o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor falou, olha, não pode aquele. E eles desobedeceram ao Senhor. Então aquela distância que foi criada ali entre o homem e Deus não era o plano original do Senhor quando o mundo foi criado. Então Deus teve que intervir, Deus teve que entrar com uma outra solução para que isso fosse resgatado. Tá? E aí é neste momento que foi necessário enviar Jesus na terra em carne, sendo homem, assim como eu e você. E a maioria das pessoas acham que Jesus passou a existir após o nascimento aqui nessa terra. Mas a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra que Jesus existia já antes de todas as coisas. Olha que profundo isso. E também umas passagens de João Batista vai falar sobre isso. João Batista também sabia sobre isso. Olha que vai falar em João 1, versículo de 1 ao 3. Se você quiser, abra comigo a tua palavra. João 1, versículo 1 ao 3. Olha o que vai falar. Isso é uma passagem muito poderosa. Existe uma grande revelação aqui, através dessa palavra, olha. João 1. Se alguém puder, por favor, coloca na live. João 1, do 1 ao 3, vai falar assim, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem que era o verbo, querido? O verbo era Deus e estava com Deus. Olha que profundo isso. Então Jesus, ele já existia antes dele nascer aqui nessa terra como homem. Ele foi enviado dos céus para que o plano original do Senhor na criação fosse resgatado. Amém? Então, no princípio da criação, Jesus estava criando com Deus todas as coisas. Ele era Deus, participou da criação de tudo e do próprio homem com o Senhor Deus. Então, Jesus, ele veio aqui na terra, ele abriu mão da sua condição de Deus, esvaziou de si mesmo, tornando-se como uma das suas criaturas, que somos nós, e nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo nasceu em Belém, da Judéia. Sua mãe Maria foi escolhida por Deus. Maria era noiva de José, que era o carpinteiro. Os dois tinham um relacionamento saudável e Maria era virgem. Quando contou ao noivo que estava grávida devido à ação do Espírito Santo, José se afastou para não gerar má fama sobre ela, pois ainda não havia consolidado seu casamento. Mas certo dia, refletindo sobre o assunto, um anjo veio até José e revelou que Maria estava grávida do que foi gerado pelo Espírito Santo. Também explicou ao homem quão grande e importante que Jesus viria a ser para a humanidade. E assim ele recebeu Maria como esposa. Olha que profundo isso. Em Mateus 1, 21 diz assim, ele dará à luz um filho. Mateus 1, 21 fala assim, ó, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Então Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato de rebeldia de Adão e Eva. Então, segundo a Bíblia, Jesus sempre foi obediente e ele cresceu em tamanha sabedoria e graça e tinha comunhão com Deus. Isso é muito
bacana, muito profundo. Conforme o tempo foi passando, Jesus foi se aproximando da idade em que Deus ordenou que ele começasse seu ministério. E quando já era adulto, ao viajar, encontrava pessoas carentes pelo seu caminho, clamando por ajuda, e o Senhor, ele sempre os atendia. O Senhor, com o seu coração de amor, o seu coração de compaixão, ele sempre estendia ajuda às pessoas. Durante toda a sua vida, Jesus realizou grandes milagres acima das leis naturais. Expulsou demônios, legiões, curou toda espécie de doenças. E isso demonstrava a cada dia, a cada milagre que ele fazia, a sua divindade por ser o verdadeiro Messias, o prometido Filho de Deus. A cada ação ele declarava através das suas ações que ele era o Messias, o aguardado, o que traria nova todas as coisas, o que faria novamente, o que resgataria a criação do Senhor no início, e ele traria de volta, amém? Assim como fez. Então Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Talvez na nossa cabeça, no nosso entendimento, no nosso intelecto, a gente fala assim, como é possível? Mas Jesus, aqui na terra, ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Olha o que eu ia falar em Filipenses 2. Abra comigo, por favor. Filipenses 2, versículos 5 a 8. A Marta está falando, glória a Deus nas alturas e a paz na terra, pois Jesus Cristo que ressuscitou, glória a Deus, amém, queridos. Ele venceu. Olha o que vai falar, Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, semelhante a nós, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha que profundo isso. Ele viveu nessa terra assim como eu e você está aqui. Mas, queridos, apesar dele ter vindo nessa terra, ele não perdeu seu caráter divino. Olha o que vai falar em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que vai falar em Hebreus. Porque nós temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus, ele venceu a tentação, o pecado e a morte, qualificando-se para salvar pecadores e manter os fiéis em comunhão com ele. Como não se apaixonar por esse Jesus que deu a vida por mim e por você? Você é apaixonado pelo Senhor? Quando Jesus foi crucificado, aproximadamente com 33 anos, ele passou por um sofrimento muito mais do que físico, foi acima de tudo espiritual. No ato dele ser torturado, crucificado, ele tomou sobre si, assim como se fossem seus, todos os pecados da humanidade, todas as doenças, as dores, as maldições que o ser humano pudesse vier ter. Então Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre Jesus naquela crucificação, fazendo que com ele tomasse o nosso lugar. E queridos, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo se fez pecado por nós e como o salário do pecado é a morte, ele morreu em nosso lugar e levou sobre si a nossa condenação. A palavra vai falar que nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas o Senhor interviu por nós. Então ele foi julgado em nosso lugar. E assim como o pecado, assim como o salário do pecado é a morte, foi necessário que Jesus intervisse por nós. E assim, todo o julgamento recaiu sobre Jesus.
Mas, queridos, afinal, mas quem que é esse Jesus Cristo? Ele é a ressurreição e a vida. Olha o que vai falar em João 11, 25 e 26. Olha o que vai falar, que profundo. Ele é a ressurreição e a vida, ele nos dá a segurança da salvação eterna. 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê na grandiosidade da obra redentora do Senhor? Porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para você ser salvo. Aquela humanidade que era aquela geração, né? Toda a raça humana que era merecedora de ira, o Senhor vem e converte isso por amor a nós. Quem mais que Jesus é? Ele é o bom pastor. João 10, 14 vai falar sobre isso. Olha, aquele que nos guia em paz em todos os nossos dias. Ele é o bom pastor. João 10, 14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha mais um pouquinho à frente, 27 e 28. Eu vou passar um pouco rapidinho aqui nessas citações, porque ainda há algumas coisas para ser falada. Olha o que vai falar em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, nós somos povo exclusivo do Senhor. O Senhor conhece-nos. Ele nos deu a vida eterna e nunca hão de parecer aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que o reconhecem como bom pastor. Amém? Jesus, ele é a luz do mundo. João 8:12 vai falar sobre isso. Ele nos dá a vitória sobre todo o poder das trevas. Olha o que vai falar em João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, que mais que Jesus é? Jesus, ele é o pão da vida, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, a minha, a sua, a da sua família. Olha o que vai falar em João 6, 50 ao 51. Este é o pão que desceu do céu, para que com o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que profundo isso, queridos. Jesus, ele é o consolador, é o libertador, ele é o salvador, ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E, queridos, Jesus, ele avisava os seus discípulos da sua partida. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Um condenarão à morte. Em outra vez, Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E após ele ter sido rejeitado por muitos, desacreditado, perseguido, aqui começa um processo ainda mais difícil e doloroso para Jesus, a crucificação. Jesus cumpriu a sua missão com perfeição, como tudo que ele fez como homem durante o tempo que ele esteve em nosso meio. Agora Jesus, prestes a ser preso, crucificado, sabendo de tudo, ele não fugiu, nem se escondeu. Ao contrário, caminhou para Jerusalém sabendo tudo o que ia acontecer. Todo o tempo que Jesus fez, ele nos ensinou, ele mostrou o reino, apresentou para nós o evangelho, nos deu mandamentos para que, se praticarmos por eles, tenhamos a vida. Se nós praticarmos os mandamentos que o Senhor nos ensinou, se nós confessarmos Jesus como único, suficiente Salvador, nós teremos a vida eterna com o Senhor.
E queridos, comece a imaginar agora a crucificação do Senhor. E subindo Jesus ao Getsêmani, chegando ali, ele ajoelhou, assim como ele fazia, e orou ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-se um anjo do céu que o fortalecia, e o posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mateus, faz um favor para mim, pega aqui o carregador do notebook que tá querendo descarregar. Então olha para você ver, queridos, grande era a agonia de Jesus ao ponto do suor ser em sangue. Ah, queridos, eu imagino essa agonia do Senhor, né? A gente nunca vai entender, de fato, essa agonia que o Senhor sentiu, mas era ao ponto de suar com gotas de sangue, né? Grande era a aflição de Jesus. E nesse momento, Jesus é preso e foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele foi condenado injustamente, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. E mesmo assim ele foi levado. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Os soldados chicoteavam Jesus, fizeram uma coroa cheia de espinhos e puseram sobre a sua cabeça e o vestiram com uma capa vermelha. Ah, eles zombavam de Jesus, viva o rei dos judeus, davam bofetadas em Jesus. E quando viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica, este homem deve morrer. Pilatos tentou intervir, a palavra vai falar que ele diz que ele não encontra motivos para condenar este homem, Jesus, mas não foi possível. Então Jesus foi entregue para ser crucificado. Jesus levou a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Pela via dolorosa ele percorreu, carregando a sua cruz. Tanto sofrimento ali neste momento, mas o Senhor perseverou, o Senhor venceu. E queridos, chegando lá, ele foi crucificado. E Jesus, tendo sede, encheram uma esponja de vinagre e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. E entregou o Espírito ao Pai. Olha que profundo, queridos. Ele venceu, ele sofreu muito por amor a mim e a você, por amor a toda a humanidade, porque Deus, por si só, ele é Deus, ele não precisa de mim e de você, pelo contrário, é nós que precisamos do Senhor. E ele se fez como um homem, morreu aqui na cruz do Calvário por mim e por você. E Jesus foi sepultado. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que prepararam. Mas, queridos, assim como nós conhecemos a história, ao terceiro dia, elas encontram a pedra removida do sepulcro. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas, de repente, 2 homens com roupas que brilharam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas e disseram a elas: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, o rei ressuscitou. Ele ressuscitou, ele venceu para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Você pode dar um aleluia aí onde você está. Fala: obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome, seu nome seja exaltado. O seu nome é sobre todo nome. Queridos, a morte de Jesus foi um alto terrível, mas foi o que trouxe a salvação a nós, foi o que resgatou o que havia se perdido lá no Éden, na criação desde o início. O Senhor resgatou isso
para nós e nos trouxe na salvação. Então, na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. A palavra vai falar que não tem como nós sermos perfeitos sem pecados, não. Mas vai falar para nós nos santificarmos a cada dia. Nós renunciarmos o nosso eu, seguir a nossa cruz. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? Então, ele morreu em nosso lugar porque ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente, queridos. O homem, ele não pode salvar-se a si mesmo. Por mais que tente, ele jamais conseguirá acessar o céu sem Jesus. Não é religião, não é as boas obras, não tem qualquer esforço que nós possamos fazer para que nós acessamos o céu, não. Só existe um caminho que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo. A salvação é obra de Deus e não do homem. Olha o que vai falar em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o que vai falar em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém tem acesso ao Deus, o Altíssimo, se não for por Jesus, o Filho. Olha o que vai falar em 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Olha o que vai falar em Apocalipse 19. E vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um só nome que só ele conhece. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Olha que profundo isso, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu sou apaixonada por esse Deus. E sabe, queridos, a vida com o Senhor, ela é muito preciosa. Eu queria mostrar para vocês algo. Eu queria que vocês imaginassem aqui, pegar esse controle só para simbolizar aqui para vocês. Imagina que essa linha é a eternidade com o Senhor. O que é eternidade? É algo eterno. A própria palavra já fala, eterno. É algo que não acaba. Então vocês vão imaginar aqui uma linha contínua. Amém? Então aqui é a vida de uma pessoa. É algo eterno. E sabe o que acontece? Vamos colocar um exemplo aqui de uma pessoa que viveu por 80 anos. 80 anos, olha. É esse pedaço aqui, olha. É esse pedaço aqui. E olha aqui, olha o restante. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa pega, talvez, 80 anos da vida dela, um pequeno período da vida dela eterna, comparado, né, à eternidade. Ela pega esse pedacinho e troca pela vida com o Senhor Jesus. Ela começa a viver, né, deliberadamente, sem seguir o Senhor, sem, né, se santificar, sem aceitar Jesus como o suficiente Salvador, né? Vive pelos prazeres da carne deste mundo para realizar os desejos daqui dessa terra e não se lembra do Senhor. Só que aí ela pega esses 80 anos da vida dela e troca por toda a eternidade. Olha que triste isso, né? Olha o que vai falar em Filipenses 2:6. Abra lá comigo, por favor. Filipenses 2:6.
Olha que profundo. Filipenses 2,6 vai falar assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Olha isso, queridos, todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, queridos, esse é o nosso Jesus. Ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, aquele que era e há de vir buscar a tua noiva adornada, aquele que vai buscar a tua noiva sem máculas, irrepreensível. Você está preparado? A tua família, como que está a tua casa? Está preparada? Pois é chegada a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva que já se aprontou, e para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Ah, queridos, eu não sei o que você pensa, eu não sei se você consegue sentir, mas o Cordeiro está chegando. Ah, é o meu amado, aí vem ele saltando pelos montes. Aleluia, queridos. Ah, está chegando. Não troque a sua eternidade por pequenos anos aqui na terra. 80 anos, 90 anos, 100 anos. Eu não sei quanto tempo eu e você vai viver. Muitos estão perdendo a vida até antes que isso. Mas eu quero te falar que isso tudo aqui é muito pouco comparado à eternidade com o Senhor, comparado às ruas de ouro, comparado àquilo que Ele preparou para nós. Na palavra vai falar que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado. Então são coisas grandiosas, são coisas magníficas, e nós não podemos trocar essa pequena passagem aqui nessa terra por a eternidade com o Senhor. E foi por mim e por você que ele venceu na cruz do Calvário por amor a nós. Que deu a vida por você, por mim, e glória a Deus. E querido, sabe que Deus falava ao meu coração quando eu montava a live? Que talvez tem pessoas que trocam o Senhor por coisas tão bobas. Amizades, más companhias, pecados ali de estimação. O que é o pecado de estimação? É o pecado contínuo, né? O rotineiro. Você sabe que está pecando, mas continua pecando. Virou o pecadinho de estimação, né? A palavra vai falar que nós erramos sim, nós somos pecadores, mas que nós precisamos o quê? Nos arrepender diante do Senhor e pedir perdão e não fazer mais. Mas aí o pecado de estimação é o quê? É aquele que todo dia você faz, né? Você não pede perdão e você vai vivendo com aquilo. Só que, olha, o Senhor falou pra mim, olha, há muitos que estão trocando. E às vezes até amizades que vai levando para as más companhias, vai levando para lugares que não convém. Mas sabe, queridos, na hora que você precisa, aquela amizade, sai correndo. Aquela amizade, ela não te ajuda. Na hora que aperta o problema, a amizade, vai embora. Nem era amigo mesmo. Se ela não consegue nem te ajudar no problema, quem dirá dar a vida por você? Então você vai trocar aquele que deu a vida por você por coisa banal nessa terra? Por causa de pecado? Por causa de viver uma vida aqui de promiscuidade? Não. Isso é muito raso diante a obra redentora do Senhor. Eu não sei o que te afasta de Deus, mas não há nada que se compare à presença de Deus. Esteja rodeado de pessoas que vão te levar para o caminho do Senhor. Esteja rodeado num ambiente aonde ali que você vê que a honra e a glória do Senhor é glorificado ali.
Você pode sim ir a lugares que o Senhor não é glorificado, mas que você seja luz naquele lugar. Que você possa chegar à luz no meio das trevas, aonde a tua luz vai brilhar tanto que as trevas vai ter que bater em retirada, porque o Senhor é com você, porque você é revestido e selado pelo sangue do Cordeiro. O que você tem feito, queridos, com o sangue que foi jorrado na cruz do Calvário? Você tem honrado isso? Você tem levado isso aos lugares com a santificação que Jesus fez por nós na cruz? E, queridos, Jesus está voltando. Se apresse, organize a sua casa, porque Ele está voltando. Queridos, nós vamos orar agora para encerrar a live. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não sei o que você está fazendo agora, mas eu gostaria que você parasse um momento para nós orarmos agora e fechar os seus olhos e conectar ao Senhor. Eu queria que você imaginasse agora você diante de Jesus, diante da cruz do Calvário, onde Ele foi crucificado, e você agradecendo aí na casa o sacrifício que Ele fez por mim e por você, que você possa aí abrir seus lábios e falar assim: Senhor, muito obrigado pela essa obra redentora. Amém? Feche os seus olhos. Pai, querido Pai amado, graças te damos, Senhor, por este momento. Aqui estão os teus filhos, Pai. Pai, no Getsemane foi, Pai, o que o meu Jesus orou, Pai, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Mas Ele tanto nos amou, Ele tudo suportou por amor a nós. Ele carregou a nossa cruz. Ver o Mestre a sangrar, pois Ele foi chicoteado, Ele foi humilhado. Os soldados cuspiam ao seu rosto nu, zombavam de Jesus. Ver os pregos sendo batidos em suas mãos, para ser crucificado, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de grande dor, e Jesus, com seu amor e com a sua misericórdia, Ele olhou para o céu e falou: Pai, eu peço-lhe que dê os perdão, porque eles não sabem o que fazem. Mas Ele tanto amou, Ele tanto suportou, Ele carregou a nossa cruz. O Senhor venceu, Ele venceu, e o seu nome é acima de todo nome. Pai, sabemos, Pai, da tua grande obra redentora. Pai, mas nós não queremos ser apenas conhecidos dessa obra, não. Nós queremos ser participantes dessa obra, Pai. Nós queremos, Pai, nos santificar, Pai, a cada dia. Nós queremos, Pai, estar como a noiva, Pai, sem mácula, Pai, irrepreensível, para a volta do Cordeiro que há de vir buscar a tua igreja. Pai, então prepara-nos, Pai, porque por nós mesmos nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não conseguimos. Pai, não há nenhuma mentira nisso. O Senhor nos conhece, o Senhor nos formou e sabe, Pai, que nós herdamos, Pai, todo o pecado, Pai, lá do Jardim do Éden. Pai, mas o Senhor resgatou o plano original. O Senhor, Pai, intercedeu por nós, Pai. E hoje, Pai, mesmo, Pai, nós tendo herdado isso, o Senhor, Pai, restaurou com o sangue do Cordeiro. Foi necessário, Pai, foi morto, crucificado, humilhado. Mas ao terceiro dia, Pai, o Senhor ressuscitou. O Senhor, Pai, pegou, Pai, novamente, Pai, a chave, Pai, da morte do Hades e do Hades. Papai, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és Deus, Pai, que sonda, Pai, os corações, os pensamentos. Então, Pai, avalia, Pai, em nós se há alguma conduta, Pai, que não provém do Senhor, se há algo, Pai, que nós precisamos, Pai, fazer de diferente. Arranca em nós, Pai, toda fraqueza. Arranca em nós, Pai, toda, Pai, falta, Pai, de compromisso diante do Senhor, Pai, porque nós precisamos honrar, Pai, o Teu sangue que foi jorrado na cruz do Calvário. E como que nós vamos, Pai, glorificar o Teu nome aqui na terra, Pai? É vivendo o Teu evangelho.
É seguindo, Pai, os mandamentos que o Senhor deixou. É aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. É levando, Pai, as boas novas, o ID. Levai a palavra do Senhor. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos por todas as nações. Ah, Pai, então nos ensina, Senhor, a nos chegar, Pai, como varão perfeito para o Senhor, Pai. Ah, Pai, vai chegar um tempo que nós vamos receber, Pai, o corpo glorioso. Vai chegar um tempo, Pai, que nós vamos receber, Pai, um corpo, Pai, revestido de glória, para entrar, Pai, no Santo dos Santos, para entrar, Pai, no céu, Senhor, que está sendo preparado, a Nova Jerusalém, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a nos santificarmos a cada dia, porque por nós mesmos, Pai, nós não podemos, mas através de Jesus, através do sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, nós cremos, Pai, a tua obra redentora. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos santificar e nos limpar de toda a imundícia, Pai. Ah, Pai, adentra agora, Senhor, os lares de cada um que está ouvindo. Pai, eu não sei o que os teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Então eu te peço, Pai, entra com provisão, entra com resposta, Pai. Entra com libertação, Pai. Aqueles, Pai, que estão sendo influenciados pelas trevas, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, venha ser quebrado agora, Pai. Ah, Pai, que as correntes de bronze venham ser quebradas, que os cadeados venham ser abertos, que os teus filhos, Pai, venham ser libertos, que eles possam ser resgatados, Pai, das trevas, Pai, para a sua maravilhosa luz. Ah, Pai, o inimigo não está brincando em roubar as almas, não. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e esperança de algo muito melhor. Então nós cremos, Pai. Adentra, Pai, a nossa família, a nossa parentela, Pai. Faz um reboliço, Pai, na nossa família. Resgata, Pai, aqueles que se perderam. Resgata, Pai, aqueles que um dia confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, mas que se perderam, Pai, ao longo da vida. Resgata eles, Pai, nesta hora. Usa aqui os teus filhos, Pai, com ousadia, com coragem, com intrepidez, para que eles sejam a luz na sua família, luz no seu trabalho, na faculdade, nas escolas, aonde eles forem, Pai. Que o Senhor, Pai, possa ser resplandecido através da vida deles, Pai. Que o Senhor possa ver, Pai, o Senhor através da vida deles. Ah, Pai, aqueles, Pai, que estão depressivos, aqueles, Pai, que estão com síndrome do pânico, aqueles, Pai, que estão com problemas emocionais, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor já levou sobre si, Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ah, Pai, então entra agora, Senhor, com provisão, Senhor. Cura, Pai, essas pessoas, trazem um renovo sobre elas nessa hora. Ah, Pai, assim como a Marta, Pai, está pedindo aqui na live pela saúde da Letícia, nós cremos, Pai, que o Senhor pode tocar. Toca, Pai, no sangue da Letícia, vai limpando, Pai. Vai trocando, vai renovando, Pai, agora todo o sangue do teu corpo. E venha trazendo, Pai, saúde, restauração, Pai, sobre ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor. Ah, Pai, traz um renovo sobre nós, renova o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Coloca em nós, Pai, a paz que excede em todo entendimento. Ah, Pai, nós estamos tão aflitos, Pai. Quantos de nós, Pai, estão ansiosos? Mas o Senhor, Pai, prometeu que através das nossas orações e súplicas, o Senhor, Pai, através de nós apresentarmos, Pai, os nossos pedidos diante do Senhor, o Senhor vai guardar o nosso coração, o Senhor vai colocar a paz que excede todo entendimento, o Senhor vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, Pai, que assim seja feito, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e que possamos, Pai, nos desprender dessas coisas terrenas, dos prazeres desse mundo, Pai, das coisas, Pai, que o diabo tem nos oferecido com pratos bonitos, bem montados, mas que fazem com que se perca, Pai, a salvação, faz com que se perca, Pai, o nome é escrito no livro da vida. Então nos ajuda, Pai, a estar atento. Nos ajuda, Pai, a falar não para os pratos que o diabo tem nos proposto. E nos permanecer, Pai, irrepreensíveis diante do Senhor até que Ele venha. Até que o Senhor venha nos buscar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Que os teus filhos venham ter, Pai, um final de semana abençoado. Que eles possam, Pai, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. E que eles possam sentir, Pai, o amor do Senhor, Pai, com eles de uma maneira especial, de uma maneira palpável, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos,
Muito obrigada pela participação. Vocês são escolhidos do Senhor. Vocês amam Jesus, assim como eu, assim como nós estamos aqui, feriado, acordamos cedo para ouvir a palavra do Senhor, para falar da palavra dele. Assim o Senhor vai... Eu creio que o Senhor tocou o coração de muitos para falar e nos trazer a memória, a esperança de algo muito maior que está vindo, que está chegando, porque o Rei, ele vem saltando sobre os montes. Não sei o que você precisa, mas creia que vai chegar um tempo que essas aflições dessa terra vai acabar. Ah, talvez você está passando aí por falta de dinheiro, mas lá no céu não vai precisar disso. Talvez você está precisando aí de uma porta nova, uma direção. Creia que Deus pode abrir, porque o Senhor, ele é Jeová Jiré, ele é o Deus provedor, ele pode trazer recursos financeiros para você que está passando dificuldade. Mas saiba que lá no céu há uma esperança ainda muito maior. Lá no céu nós não vamos precisar disso, porque ele há de vir. Lá nós teremos tudo o que nós precisamos. Amém? Porque o Senhor, ele nos completa por inteiro. Que você possa encher o seu coração aí de expectativas e aguardar como a noiva de roupas brancas, linho puro, fino, sem mácula para o Senhor. Amém? Compartilhe essa live, pelo amor de Deus, com pelo menos 3 pessoas. 3 conhecidos aí, para que o Senhor possa também falar com essa pessoa. Nós somos gratos pelo Senhor porque nós somos alcançados por essa graça um dia, não é verdade? Então nós precisamos expandir o reino do Senhor, que você possa ser também um canal de bênçãos, para que a palavra do Senhor seja expandida nessa terra. Amém? Deus abençoe você, um forte abraço, um ótimo feriado. E que o Senhor possa te falar com você ao longo desse dia. Amém? Que você possa ver através dos detalhes, através da natureza, através da criação de Deus, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos amou na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe você.